Bom dia! Bom, eu me chamo Manuel, sou núcleo do Ministério Jovem Diocesano da cidade de Sobral, a qual estou representando aqui. E, como a irmã falou, sou da comunidade Coração de Maria, sou dos Ministérios de Comunicação, Pregação e núcleo de coordenação do Ministério Jovem da comunidade. A minha comunidade, gente, é a comunidade mais alegre do mundo, comunidade Coração de Maria. Vocês sabem qual é a comunidade mais alegre do mundo? Hein? É a Filhos de Sião? Eu acho que é o Coração de Maria. Na verdade, gente, não é nem uma nem a outra. Sabe qual é a comunidade mais alegre do mundo? É a sua. É a que te dá a alegria de viver. E hoje, quando a minha irmã Sara perguntava, achei muito interessante a pregação da Sara, né? Que Deus disse, vinde a mim os pequeninos, e ela foi. Então, quando ela perguntou aqui quem era de comunidade, aí a minoria levantou a mão. Meu povo, para você que não é, você está esperando o quê? A Filhos de Sião não está com as portas fechadas. Ou tá? Então vá, as portas estão abertas, estão esperando por você. Estão abertas esperando por você. Mas, Manuel, por que você está falando assim tão bom, tão bem, né? Aliás, de comunidade. Qual é a sua experiência em comunidade? Eu vou falar para vocês um pouquinho da minha vida. Dentro da comunidade Coração de Maria. Primeiro eu vou começar falando só um pouquinho, viu, gente? Não vou contar a vida inteira, não. Vou contar só um pouquinho da minha infância. Na minha infância, eu não fui assim, como é que eu posso dizer, catequizado dentro de casa. Eu não tinha uma vivência muito forte. Eu tenho poucas lembranças da minha mãe lendo a Bíblia para a gente quando era criança, eu e meus irmãos. Né? Aquela Bíblia grande que ficava aberta em casa, na sala, né? com as bordas douradas. Ela lia às vezes para a gente. E às vezes ela e meu pai nos levavam para a missa e tal, mas nunca foi uma vivência assim profunda, né? Interiorizada. Aí, eu fui passando o tempo, fui crescendo, fui ficando adolescente. E aí, gente, eu lembro quando eu fui ficando adolescente, eu fui descobrindo as coisas do mundo e muita coisa me atraía no mundo. Muita coisa me atraía no mundo. Eu era um jovem bastante estudioso. Até minha 8ª série, assim, que hoje em dia é chamado 9º ano, eu era bastante estudioso. Mas foi a época que eu comecei a me atrair pelas coisas do mundo. Aí eu, gente, que nunca tinha ficado de recuperação na vida inteira, até a 8ª série, hoje 9º ano, quando foi no meu primeiro ano, eu fiquei de recuperação em 13, de 20 matérias. Sabe por quê? Aí eu vou usar uma palavra, gente, bem feia e bem vulgar. Me perdoem a expressão. Uma palavra bem feia e bem vulgar. Eu comecei a vagabundar, como o povo fala, né? Comecei a chutar o pau da barraca, enfiar o pé na jaca. Palavra feia, né? Vagabundar, feia e vulgar. Era assim que minha vida estava, gente. Igual essa palavra. Estava uma vida feia e vulgar. Eu lembro, gente, que eu não fui tão a fundo no mundo. Eu não me... Como é que eu posso dizer? Não me aprofundei, com a graça de Deus, não enfiei demais o pé na lama. Não me afundei tanto nela. Mas as poucas experiências que eu vivi, gente, hoje eu me arrependo. Para mim, eu entrei no mundo de Deus com atraso. E eu entrei com 15 anos. Para mim, já foi com muito atraso. Porque antes disso, gente, o que eu queria saber era de amizades bobas. Manuel, mas existe amizade boba? Quando eu digo amizade boba, é aquelas pessoas que a gente pensa que são amigos. A gente pensa que são nossos amigos. Mas, às vezes, é só aquele coleguismozinho de sentar na calçada, falar da vida alheia, brincar um com o outro, ir para as festas junto, né? Vivenciar essas coisas junto. E aí a gente ia para as festas, bebia, ficava. Eu conto nos dedos de uma mão só as vezes que eu fiquei bêbado, né? Em uma delas a minha irmã contou uma situação que até hoje eu não lembro. Mas foi pouquíssimas vezes, graças ao bom Deus, eu não me aprofundei muito. Mas tive muitas chances. Chances não faltaram. E nem nunca vai faltar. Tá certo? Mas existe uma diferença entre eu decidir por essas chances, por essas oportunidades, e de eu renunciar. E hoje eu digo para vocês, gente, de todas as coisas que eu vivi, os ficas, as festas, a bebida, enfim, tudo que eu vivi, hoje eu digo para vocês que eu vivo sem tudo isso.
E eu garanto a vocês aqui, eu digo em nome de Jesus, que eu sou sim um jovem feliz. E sou um jovem feliz porque eu encontrei a Deus. Quem aqui encontrou a Deus? Levanta a mão. Você é feliz, sim ou não? Diga um sim de quem é feliz. Você é feliz? E aí, gente, por eu ter enfiado o pé na jaca, né, lá no meu primeiro ano, o que foi que aconteceu? Olha o plano de Deus para a minha vida. Eu tinha três amigos meus que eles fizeram parte de uma turma de crisma da comunidade Coração de Maria, e eles viviam me convidando para me entrar na comunidade. E eu, por ter me desviado assim um pouco da seriedade dos planos da minha vida no meu primeiro ano, no segundo eu quis estudar para não acontecer mais o que tinha acontecido no primeiro ano. E aí eu ia para a biblioteca municipal da cidade todo dia estudar com um amigo meu. Um desses irmãos que tinha feito a crisma e que tinha entrado para a comunidade devido a isso. E aí, a minha comunidade era vizinha da biblioteca municipal. E eu ia esperar esse amigo meu, né? Ele ia lá para o grupo de oração. Lá o grupo de oração, na época, tinha um espacinho assim em cima, né? Uma escadinhazinha com um espacinho aqui em cima, o grupo acontecia embaixo. Acontecesse o que fosse, desabasse o chão, tremesse, eu não descia dali para ir para o grupo, ficava só de cima olhando. Ele lá, esperava ele, o grupo todinho, às 2 horas do grupo, e voltávamos para casa juntos. E aí eles me convidavam, ele e esses outros dois, e aí, por eu andar demais na comunidade, eu fui acabando me enturmando com o pessoal de lá, e o povo de lá começou a me chamar, e eu nada. Primeiro porque o coordenador do meu colégio era coordenador do grupo na época. E eu já achava demais ter que ver ele todo dia no colégio, porque na época eu não gostava dele. E aí ter que aturar ele no grupo de oração, haja cruz para carregar, né? Eu pensava assim. Mas aí, gente, o que foi que aconteceu? Nisso, eu passei 9 meses, contados, 9 meses, resistindo a entrar num grupo de oração. E aí veio na minha vida o céu, né? Esse céu em forma do céu. Para quem não sabe o que é o céu é o vem nessa onda da cidade de Sobral. O céu significa sonho eterno de liberdade. Ele se escreve com S-E-L, sonho eterno de liberdade. E aí eu, que não era da comunidade, pude ver em primeira mão as coisas que estavam sendo organizadas para o céu. E aí eu me encantei com aquele mundo de céu ali. Eu lembro que na época o show era do DDD, né, Doidinho de Deus, ou Ambrósio e Grampolino. E me encantei com aquele estilo de música, com aquele estilo que eles tinham, meio piradão de ser. E aí eu vi as blusas, vi tudo, me encantei com aquilo. E no dia do grupo de oração que foi apresentado o céu, tocou a música Hoje Livre Sou. E eu escutei aquela música eu lembro que Eu lembro que no outro dia, eu cheguei na biblioteca, fui logo acessando para saber como era a música toda. E fui aprender a música e os amigos meus se impressionavam. A gente que é da comunidade não sabe a música que tu sabe. E eu lembro, gente, que eu não era da comunidade e comecei a divulgar o céu, né? Dentro da minha sala, dentro da minha escola. Fiquei apaixonado pelo céu, sem ser da comunidade. E aí, gente, eu vivi uma experiência maravilhosa nesse encontro. Eu lembro que o pregador, ele era um pregador do Shalom de Fortaleza, o Jorjão. Ele foi para a primeira edição do céu. E lá ocorreu uma adoração, né, de cura e libertação, que diante do Santíssimo, o Senhor restaurava muitas famílias. E aí no meu coração, gente, o meu pai, ele é uma pessoa assim, como é que eu posso dizer? Ele é um pedaço do meu coração. Eu amo meu pai do fundo da minha alma, do meu coração. Meu pai é o meu herói. Mas, naquela época, aconteceu uma briga em casa e tal. E eu criei um ódio mortal do meu pai. Fiquei com raiva. Até hoje ele não sabe disso. Até hoje ele não sabe disso. Estou morrendo de medo dele ver o DVD. Mas eu criei uma raiva tão grande dele. Aquele herói, aquela pessoa que eu amava, virou para mim todo o oposto. Nem as qualidades mais dele eu conseguia ver, que são muitas. Muitas mesmo. Para uma pessoa que não vive assim num grupo de oração, não tem uma vivência de comunidade, meu pai é um homem muito virtuoso, né? Muito honesto, muito, né? A educação dele é exemplar, tal. E assim, eu vivia com uma raiva imensa do meu pai. Mas uns meses antes, um mês depois de eu frequentar a comunidade,
o que é que acontece? Meu pai infarta com 42 anos. E aí ficou aquele misto no meu coração, aquela divisão, né? Eu odeio, eu amo, eu tenho raiva, mas eu não quero perder, eu não quero que nada de mal aconteça. Tá? Ficou aquela confusão. E aí, Deus já foi me tocando por aí, né? Que não era muito por aí, não. Esse negócio de detestar até as entranhas do meu coração não era muito por aí, não, que eu não queria perder ele. E aí eu tinha uma raiva terrível dele, e eu lembro que na adoração do céu, diante de Jesus Eucarístico, porque eu digo para vocês que não existe raiva no seu coração que seja maior do que a presença de Jesus na Eucaristia. Se você está com depressão, ela não é maior do que a presença de Jesus na Eucaristia. E se você tem um câncer, eu ainda te digo que ele não é maior do que a presença de Jesus na Eucaristia. E ali naquele momento eu me derramei, eu me curei completamente. Completamente me curei da raiva que eu tinha do meu pai. E eu lembro que aqueles 3 dias de céu, gente, a primeira noite foi inesquecível. Eu lembro de cada passo que eu dei. Eu lembro da ornamentação do local. Eu lembro de que eu encontrei da entrada até o palco, de tão inesquecível que foi. Mas aí quando terminou o céu, eu não quis entrar para a comunidade. Como assim? Uma pessoa que se abriu tanto ao evento não quer saber do grupo de oração da comunidade. E aí o meu coordenador do colégio já tinha saído do grupo e ainda assim eu não queria entrar. Sabe o que foi que aconteceu, gente? Eu perdi um amigo meu de infância. Ele se suicidou, acho que 1 semana ou um pouco mais que isso, depois do céu, no dia do meu aniversário. Não para por aí. O meu aniversário, ele é dia de finados. E aí acontece que toda a minha vida, a minha infância, eu detestava ter nascido nessa data, porque, primeiro, né, na minha história familiar, parece que eu estava marcado para nascer um dia depois. E aí eu chutei minha mãe até dizer, já chega, a bolsa rompeu dia 2 de novembro, dia de finados. E eu detestava aquela data, porque na data do meu aniversário, só passava filme triste na televisão, as reportagens eram aquela coisa alegre, né? Aquela coisa, veja, o cemitério tal recebeu tantos fiéis, o outro cemitério recebeu a metade, era por aí. Eu detestava essa data, detestava. E aí, aquela era a primeira data feliz do meu aniversário. Eu tinha comemorado. Eu lembro que eu saí para o cinema, né? Depois saí com o meu pai, cheguei em casa. E aí a minha irmã disse, Manuel, o Franklin morreu, o Franklin se suicidou. E aí, gente, aquilo era uma sexta-feira. E aquilo pesou muito na minha alma. Primeiro que eu tinha visto o Franklin na quarta-feira. E aí, na quarta-feira, eu falei com ele à distância, numa quadra parecida com essa. Não tive a oportunidade assim, quer dizer, tive, mas por não saber do que ia acontecer, não fui até lá, não falei. E aí, quando eu soube disso, me doeu muito, porque eu pensei assim, poxa, o Franklin, que era um cara tão alegre, de repente se torna um cara calado, depressivo. E deixa uma carta muito triste para a família. E aí se mata, e logo no dia do meu aniversário, isso é tão pesado. E aí, gente, eu comecei a perceber que um dia podia ser eu naquela situação. E aí eu disse para mim mesmo, Senhor, eu não quero mais ter essa possibilidade. Não quero. Hoje, gente, eu tenho possibilidade de me suicidar? Tenho, todo mundo tem. Mas eu digo que ela é, um cantinho de unha desse, diante da imensidão do amor de Deus na minha vida. E essa possibilidade diminuiu, miseravelmente. E hoje o inferno treme por saber que eu amo a minha vida porque eu amo meu Senhor. E aí, na segunda-feira, tinha um grupo de oração. E na segunda-feira eu chorei tanto. Eu lembro que eu fui, né, de shortinho, a blusa do céu ainda, né? E aí eu lembro que eu chorei tanto, eu não queria descer ainda para o grupo de oração. Tendo isso acontecido, eu ainda não quis descer. E aí, 2 amigos meus, literalmente me puxaram à força e me botaram lá para baixo. Eu lembro que eu chorei tanto naquele dia. Eu lembro que eu olhei para o chão e disse assim, Senhor, eu não vou mais sair daqui. Eu não quero e eu não vou mais sair daqui. Aqui é o meu lugar, eu não quero e eu não vou. Dia 5 de novembro, gente, vai fazer 7 anos que eu estou na comunidade Coração de Maria sem nunca ter saído de lá. E isso
E isso é para vocês verem o quanto existe no nosso coração a capacidade da gente decidir algo na nossa vida. Porque quando eu olhei para aquele chão e disse isso, quando eu decidi mesmo, de verdade, decidi, não foi só um desejo de querer ficar lá, eu decidi ficar lá, eu decidi estar lá, acontecesse o que acontecesse. O nosso coração, gente, tem muita capacidade de decisão. E Deus, Ele dá para a gente essa capacidade. Mas aí eu digo uma coisa para vocês. Vocês, quem aqui não é de grupo de oração, levanta a mão. Quem não é de grupo de oração, levanta a mão. Eu quero dizer para vocês, gente, que tem 2 caminhos para a gente caminhar até Deus. Tem o caminho da alegria e tem o caminho da dor. Eu fui por esse caminho, porque eu não decidi ir por esse. E hoje eu quero que vocês se decidam a ir por esse. Pelo caminho da alegria, porque o Senhor é o Senhor da alegria e da felicidade. Não esperem a dor, não esperem estar no fundo do poço para vocês buscarem a Deus. Porque Deus, gente, Ele está aí do seu lado. Assim como esse menino está aqui segurado, né, no braço, nosso Senhor, Ele quer fazer isso contigo. Ele quer te pegar como uma criança, ó, e cuidar de você, trazer você para o peito dEle, para perto do coração dEle. Então não espere a dor chegar. Não espere você estar sem forças para se colocar nos braços de Jesus, nos braços de Deus. Não espere isso. Porque eu esperei. Eu fui pela dor. Mas a minha decisão até hoje foi mudada. E hoje eu digo sempre uma coisa. Nada existe, nenhuma tragédia existe que seja maior do que o poder de Deus. Porque hoje, gente, eu nunca falei com a família do Franklin sobre isso. Nem sei onde eles moram, nem conheço, nunca mais os vi. Sei que o irmão dele é amigo do filho da fundadora da minha comunidade, mas nunca cheguei a falar. E um dia eu vou falar, não sei quando, mas eu vou falar para eles. Que a morte do Franklin, gente, ressuscitou a minha vida. Aquilo que o Franklin passou, o suicídio dele, fez brotar em mim a vida real, que era Deus. Deus nunca fechou uma porta para deixar você sem saída. A minha saída, querendo ou não, é uma pena que eu tenho que ter descoberto Deus assim. Mas foi desse jeito que Deus me resgatou. Então não importa a situação que você esteja passando hoje, a tragédia que esteja a sua vida hoje, mas Deus vai te dar uma janela para você abrir e contemplar a paisagem. Amém? E aí, eu lembro que já no meu 3º ano, eu dentro da comunidade, a minha professora de religião, que era a tia Leuda, ela é consagrada da comunidade Rainha da Paz, lá de Sobral também. Ela deu uma passagem para a gente, né? Para a gente ler, refletir, seguir o ano da gente. E a passagem é de Josué, quem quiser anotar ou acompanhar, quem tiver trago. É o livro de Josué, o 1º capítulo, dos versículos 6 ao 9. Josué capítulo 1, dos versículos 6 a 9. Diz assim: Seja firme e corajoso, porque tu has de introduzir esse povo na posse da terra que jurei a seus pais lhes dar. Tenha ânimo, pois, e seja corajoso para cuidadosamente observares toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afastes dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas feliz em todas as tuas empresas. Traze sempre na boca as palavras deste livro da lei. Medita-o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Isto é uma ordem, seja firme e corajoso. Não te atemorizes e não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte aonde tu fores. Palavras do Senhor. E essa foi a primeira passagem que me tocou na minha vida. Porque ele é muito claro. Seja firme, seja corajoso. Não desista, tenha ânimo. Medita este livro da lei, dia e noite. Não te afasta dele nem para a direita e nem para a esquerda, que assim serás bem-sucedido em tuas empresas. Isso é muito claro. Se eu pegar isso daqui, gente, e colocar no meu coração, ler isso e praticar o que aquilo está escrito, você vai conseguir ser 2 coisas em uma, como a Sara bem lembrou: santo e feliz.
Manuel vai ser fácil? Não, se fosse fácil ele não mandava ter coragem. Tem que ter coragem. Não é fácil, tem que ter coragem. Mas Manuel, eu sou uma pessoa medrosa, covarde, fracassada. Meu irmão, você não é covarde, você não é medroso, você não é fracassado. Você se vê assim. Mas Deus te fez forte, você é filho dele. Você é filho dele, você não é assim, você se vê. E se você é uma pessoa que se vê assim hoje, um jovem medroso, fracassado, sem coragem, que caia por terra agora em nome de Jesus esse sentimento. E aí, olha, a água molhou minha agenda. E essa passagem, gente, me deixou com um ânimo muito grande para a minha caminhada. Eu lembro, gente, quando eu chegava na comunidade, eu abraçava umas 100 pessoas. Ali era a minha casa. Eu cheguei a abraçar aquilo ali com todas as minhas forças. Às vezes eu saía do meu estudo, né, estudava manhã e tarde, saía às vezes de farda para ir servir, para ir ajudar em alguma coisa. E ali, gente, eu lembro que eu descobri muita coisa, porque eu pensei que ser de Deus, eu pensei que ser de grupo de oração era aquela coisa lenta, lesada, vários velhinhos ali no microfone, a gente de joelhos, até o joelho sai sangue e tal. Eu pensei que era isso, né? Pensei que era essas coisas. Quando eu vi o modo daquele povo dançar, aquelas músicas, aqueles ritmos que eu gostava, axé, swingueira, forró, que no mundo só tem letra vulgar, só tem letra que tira a nossa dignidade de jovem de Deus, de pessoa de Deus. E ali eu encontrei letras que falavam de Deus naquele ritmo que eu gostava, eu podia dançar aquilo ali. Aquilo ali me encantou, aquilo ali me formou o que eu sou hoje. Foi servindo a Deus, louvando a Deus com o meu corpo e com a minha alma, que eu descobri ali que eu podia ser feliz de verdade. E aí eu, um cara magro, forte, vocês estão vendo? Diz sim, gente. Eu lembro que eu entrei no Ministério de Teatro da Comunidade no primeiro mês. E aí o ministério naquela época, ele estava meio parado assim, e eu sentia vontade de servir. E eu olhava o povo dançando e sentia vontade de dançar. Mas eu lembro que eu morria de vergonha, eu era gordinho não, né? Gordinho é força de expressão. Eu era grande, eu era gordo, eu era pesado, e morria de vergonha de dançar, morria. Ficava olhando ali o povo, e eu lembro que no Ministério de Dança, na época, só tinha um homem. E aí entrou outro, e esse que estava lá, que era o único, saiu. E esse outro que entrou ficou o único, de novo. Só tinha um homem. E esse um me chamava, dizia, não, vamos dançar, tal, entra, tal. Aí eu peguei e falei com a coordenadora, eu fui fazer a experiência. Era duríssimo dançando. Eu lembro que 6 meses, eu tinha 6 meses de comunidade nessa época. Eu acho que uns 6 meses depois, ou 5, veio o céu. E ela me convidou para dançar no céu. E eu que enxergava o céu como, minha Nossa Senhora, não vou fazer isso. Eu disse para ela, né? Fui sincero e disse, olha, me desculpe, eu não vou dançar no céu. Vou passar um tempo fazendo experiência. E ela acreditou, e ela assim compreendeu tanto. E eu vejo que esse tempo, porque, gente, era assim, eu era tão apaixonado por aquele mundo, por aquele universo de Deus ali, que eu lembro que eu ensaiava todas as danças, ensaiei todas as músicas, sabia de todos os passos, ensinava, inclusive, para outros que não podiam estar no ensaio, né? Ia outro horário para lá para ensinar. Sabia tudo, mas não queria dançar, não queria me apresentar, né? Tinha medo, tinha vergonha, tinha... E aí, quando foi no céu 2008, que foi o segundo céu, eu lembro que eu dançando lá na plateia, né? Dançando lá com todo mundo, um meninozinho gordinho desse tamanho chegou para mim e disse assim, ei, cara, mal, eu quero ser igual a tu, ó, quero dançar igual a tu. Aí eu lembro que eu achei graça e disse assim, não, Senhor, tem algo realmente a fazer. E 1001 pessoas me diziam que eu sabia dançar. Né? Muitas pessoas diziam assim, Manuel, tu não é a pessoa que é engraçado, que dança engraçadinho porque é gordinho. Não, você dança bem. Né? E eu peguei e disse assim, será? Aí eu peguei e comecei a ver vários vídeos de dança, comecei a ensaiar mesmo, dançava as músicas da Jaque, de CD Guerreira do Amor. Ave Maria, até hoje eu lembro das coreografias, só para vocês terem uma ideia. E aí, gente, no Ministério de Dança, eu fui vendo que não existe incapacidade para Deus. Eu me achava incapaz, eu botava barreiras, eu sou gordo, eu sou pesado, eu sou envergonhado, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas, gente, Deus faz, para Deus nada é impossível. Está aqui no Evangelho, no primeiro capítulo de Lucas, versículo 36, 33, aliás. Para Deus nenhuma coisa é impossível, nada é impossível. E dali fui começando a minha caminhada,
Fui servindo na comunidade, cheguei a ter 4 ministérios, gente. Cheguei a servir em 4 ministérios, então, que eu era. Aí cheguei a sair de alguns, né? Com o tempo fui saindo do teatro, saí da dança faz 2 anos. E aí, gente, eu fui percebendo que faltava uma coisa. Faltava uma coisa, que era a questão da minha família. Eu comecei, para eles era uma brincadeira, gente. É por isso que eu digo que não é fácil. É preciso se ter coragem, para se ter coragem é preciso ter vida de oração. A minha família, gente, foi levar a sério a minha vida de comunidade depois de 3 anos de caminhada. Antes disso, eu pedia para ir para uma vigília e eu escutava assim, só que aí porque teus amigos vai. Sendo que nenhum deles iam. E eu estava lá, e ainda tinha que escutar isso. Né? Ia para os eventos, convidavam eles, mas eles, eu acho que enxergavam aquilo ali mais como uma folia, uma fase, do que propriamente uma decisão de vida. E a partir dos meus 3 anos foi que eu vi isso acontecer. E para isso eu precisei fazer renúncias. Né? O ministério de teatro era dia de domingo, gente, depois da missa de 4 horas. Tendo, às vezes minha família saía, ficava só eu e eu escutava. Tu nunca sai com a gente, nunca tá com a gente e tal. Aí eu lembro que eu fui renunciando porque eu fui dando mais valor à minha família e comecei a introduzir coisas, e outras deixei de lado, mas comecei a introduzir coisas, comecei a tocar minhas músicas para ouvir alto, em volume alto. Quando eu estava ali rezando com alguma música, que Deus dizia, mostra para tua mãe, eu mostro para tua irmã e tal. Eu ia mostrando, fui colocando eles naquele universo, levava eles para todos os eventos, para eles conhecerem, Regibilá, o céu, enfim. E aí, gente, demora, viu, gente? Demora. Depois de 5 anos é que eu vi ver a minha família começar a dar os passos na caminhada. Minhas irmãs entraram em grupo de oração, a mais velha era completamente avessa à renovação carismática. Mas com o tempo, Deus foi tocando no coração. Depois de 5 anos foi que eu vi ver. A gente pensa que é assim, que a gente vai entrar no caminho de Deus e tudo vai virar o país das maravilhas. Mas, gente, se fosse o país das maravilhas, a gente não ia dar valor. Tudo que vem fácil, vai fácil, a gente não valoriza. Mas aquilo que a gente sua para conseguir, né, vem assim, pode vir com muito esforço, mas quando vem para ficar. E até hoje minhas irmãs estão no grupo de oração, né, da comunidade Rainha da Paz. Meus pais, que o meu sonho maior é ver eles casando, eu já vejo eles falando em casamento. Né, em casar na igreja e tudo mais. E assim, a minha família era completamente alheia à vida de oração e a tudo mais. Para vocês terem uma noção, eu fui batizado com 17 anos de idade. Com 17 anos de idade. Minha família era de outra religião, o que foi que aconteceu, não sei o quê. Nada. Mas é porque, com o tempo, eles não batizaram, com o tempo foi passando aquela enrolação. Eu só sei que teve um dia que eu bati o pé e disse, não, eu quero me batizar, e acabou a conversa. Passei na vigília pascal. Aí eu lembro que na minha primeira vigília pascal, eu vi uma menina, contei até essa história para as meninas da comunidade de vida hoje de manhã, que eu vi uma menina evangélica, ex-evangélica, que a família toda era evangélica e a família do namorado dela era toda católica. E eles brigavam muito por causa da não aceitação da família, das famílias. E aí eles decidiram assim, olha, a gente continua namorando, você vai para as coisas da minha religião, eu vou para as coisas da sua. Se um dia alguém tivesse se converter, se converte, senão a gente segue em frente. E 1 ano depois de namoro, essa menina estava lá sozinha, se batizando na vigília pascal, porque a família não a apoiava. E aí eu decidi, quero ser batizado. E fui ser batizado. Me tremi todo no dia, tive medo de desmaiar, estava muito nervoso, ninguém da minha comunidade sabia. Né? Isso partiu também da oração, mas isso fica para outro encontro, porque é uma história muito longa. Mas hoje consegui me batizar. Né? Sou batizado. E eu lembro, gente, que a oração, ela fez parte da minha vida em todas as instâncias. Eu lembro quando tinha, às vezes, briga na minha família, eu botava para tocar a oração pela família do Padre Zezinho e ficava orando junto. E milagrosamente, e quando eu digo milagrosamente, é literalmente, quando a música terminava, tudo silenciava. Às vezes eu rezava o texto, estava brigando com alguém dentro de casa, que eu sou uma pessoa muito nervosa e muito orgulhosa. Nervosa não, eu sou uma pessoa muito raivosa e muito orgulhosa. Eu sou muito raivoso e muito orgulhoso. E aí eu lembro que muitas vezes eu tinha que me calar, me angustiar, e isso não era todas as vezes. Né? E a família espera que por você ser de oração, você seja completamente perfeito.
E realmente, na palavra diz, sede perfeito como vosso Pai é perfeito. Mas a gente não consegue. Mas aí, porque eu não consigo, eu vou desistir? Claro que não. Às vezes eu saía, ia lá para o Rainha da Paz. O Rainha da Paz é uma comunidade que tem uma capela de adoração perpétua. Para quem não sabe o que é uma capela que tem adoração 24 horas. E às vezes eu ia tarde da noite, ir lá, chorava diante do Senhor, para não desistir, porque eu não queria desistir da minha família, de jeito nenhum. E aí, gente, eu comecei a colocar tudo para as mãos do Senhor. Minha família, né, meus talentos, meus sonhos, minhas dúvidas, comecei a colocar, entregar tudo na mão de Deus. E aí fui vendo que dessa caminhada, muita coisa é difícil, mas vale a pena. Eu vou dar só uma breve historinha aqui, que eu tenho uma amiga que ela saiu do meu grupo de oração. Saiu, não quis mais saber de nada. Já estava no vocacional da comunidade, para entrar para a comunidade Aliança, para o pequeno discipulado. E não quis saber mais, saiu. E aí eu sempre rezava por ela. E ela dizia que não ia voltar mais. E com o tempo eu fui vendo a opinião dela mudando. Não, um dia eu vou voltar, não sei quando é, mas eu vou voltar. E ela detestava algumas pessoas. E eu fui rezando nisso, fui rezando nessa intenção. Gente, tinha uma menina que ela detestava, não queria nem ver a cara. Hoje é a acompanhadora pessoal dela. Tinha outra que ela não se dava bem. A outra, de um dia para o outro, mandou uma cartinha pedindo perdão a ela. E ela começou a tirar essa raiva dessa menina. E com o tempo foi começando a voltar para a comunidade. E aí ela gosta de usar roupinha curta e tudo mais. E eu fui percebendo que com o tempo da minha oração, ela começou a mudar os hábitos. E teve um dia, gente, que eu vi ela indo de saia longa para a comunidade. Quando eu vi aquilo ali, parece besteira, né? O que é que tem a ver uma menina de saia? Mas para mim ali foi um vislumbre, porque eu via que Deus estava agindo. E isso, gente, é oração, isso é não desistir. Passou um tempo para ela mudar, mas eu não desisti. E hoje eu vejo que ela está dando fruto de novo. E no acampamento céu, a gente fez um texto teatralizado, com umas ceninhas lá de 2 minutinhos cada. Ela quis entrar para o ministério de teatro por causa disso. Então, não desista da pessoa que está afastada de Deus. Você está aqui porque Deus te escolheu para você ser luz da sua família, dos seus amigos, do seu emprego, dos ambientes que você tiver. Sua escola. E aí, eu queria para encerrar, né, que está perto de encerrar, eu queria contar uma outra parte para vocês. Eu queria contar uma parte da minha vida, uma pequena parte da minha vida para vocês. Eu gostava muito de cinema, né? Era apaixonado por filmes e tudo mais, né? Tem um ali, já a gente conversa. Eu era apaixonado por cinema, e cinema que eu digo é todo tipo de filme, toda espécie de filme. Eu assistia tudo, né? E aí, quando eu rezava, eu achei até estranho, quando eu rezava, Deus pedia para me falar de um para vocês. Né? Não é um filme católico, é um filme secular mesmo. E aí, o filme é conhecidíssimo. É o filme Uma Linda Mulher. Alguém conhece? Antiguinho já. Uma Linda Mulher. Para quem não conhece, eu vou contar brevemente a história. É uma mulher, né, que ela se prostitui. E tem um cara, uma certa noite, que vai lá contratar ela para um programa. E ela diz que não dá beijo. Ela diz que não dá beijo porque ela tem medo de se apaixonar ou beijar alguém. Para ela, aquilo ali era só um trabalho, ela não ia beijar, porque ela podia se apaixonar e tal, e blá, blá, blá. E aí, com o tempo, ele contrata ela por uma semana e eles dois acabam se beijando. E dali, ela realmente começa a se apaixonar por ele. E aí, no final do filme, quando ele vai embora da cidade dela, ele quer dar um apartamento para ela, uma vida melhor, uma mesada e tudo mais. E ela diz assim para ele: olha, quando eu era criança, a minha mãe contava uma história de contos de fadas para mim. E eu sonhava em ser aquelas princesas do alto da torre, que o príncipe vinha e resgatava, e ia viver um amor eterno. Mas nas histórias que a minha mãe contava, nenhuma delas dizia assim: ai, vai vir um homem te dar um apartamento, uma mesada. Aí ele diz: o que você quer de mim? Eu já estou te dando o que eu posso. O que você quer de mim? E ela pega e diz assim: você não está me dando tudo o que pode. Eu quero viver o conto de fadas. Ou seja, o amor é eterno. Eu quero viver tudo, eu quero tudo. E aí, gente, eu perguntava para Deus: mas por que isso? Por que você quer que eu diga, que eu fale desse filme? E aí Deus me respondeu: é porque com a gente acontece o contrário. Deus quer dar tudo.
Deus quer te fazer feliz, quer te fazer santo, quer te fazer independente. Você não vai precisar, você que é jovem, você que está nessa arquibancada aí, você não vai mais precisar ficar para ser feliz. Você não vai mais precisar vestir as roupas que o mundo diz para você ser feliz. Você não vai precisar escutar o que a Malhação ou o Big Brother ou sei lá o que diz para ser feliz. Porque você vai ser independente disso. E a gente às vezes faz ao contrário. Ela já queria tudo e ele queria dar pouco. Mas Deus quer dar tudo e às vezes a gente quer só um pouquinho para agradar um pouquinho a Deus e um pouquinho ao mundo. Acaba que não agradando a própria vida. Uma pessoa que vive nessa dependência nunca vai ser feliz. E aí o que Deus te pede é só um pouco de pureza. A menina do filme não queria beijar, porque aquilo ali representava algo puro para ela. Ela iria se apaixonar. Né? E Deus pede para a gente um pouquinho de pureza. É você que está em Deus saber qual música você deve escutar. Hoje em dia, quantas músicas falam vulgaridades aí, falam coisas que não condizem com a nossa realidade, e a gente é lá escutando, no fone de ouvido, dançando as músicas. Às vezes as nossas danças, o nosso comportamento, as nossas conversas, viu, jovens? Vocês que muitas das vezes estão no... Vocês não, né? Nós, jovens. Muitas vezes está aqui na roda da conversa, e surge uma conversa que não é da nossa realidade, e você começa a achar graça de uma piada imoral, de uma piada obscena, só para ser da turma e ser da galera. Isso não é de Deus. Deus só te quer um pouco de pureza. Deus só quer um pouco de pureza de vocês. Se abram. Vá começando de pouquinho. Vai diminuindo a convivência com essas pessoas. Vai diminuindo o escutar dessas músicas, o dançar dessas danças. Vai diminuindo aqueles programas que não te fazem bem, não te acrescentam em nada. Vai indo mais para a missa. Vai participar da missa de coração e não ficar conversando com o irmão do lado. Quando estiver na adoração, olhe para Jesus, não fique se dispersando, olhando quem está ministrando, olhando quem está andando do seu lado. Veja Jesus na sua frente. Sabe por quê? Sabe por quê? Aqui já estão preparando o altar. E para terminar, eu queria ler uma passagem para vocês, que me tocou muito também. Fica em 1 Timóteo, capítulo 4, dos versículos 12 a 16. E diz assim, ó. Essa passagem eu quero que os jovens escutem muito bem. Ninguém te despreze por seres jovem. Pelo contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar, de viver, na caridade, na fé e na castidade. Enquanto eu não chegar, aqui Paulo que fala, mas a gente entende Jesus falando para a gente. Enquanto eu não chegar, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não corrompas o carisma que está em ti e que te foi dado por profecia, quando a Assembleia dos Anciãos te impôs as mãos. Põe nisto toda a diligência e empenho, de tal modo que se torne manifesto a todos teu aproveitamento. Isso é Deus pedindo para você testemunhar. Olha por ti pela instrução dos outros e persevera nestas coisas. Se isto fizeres, tu te salvarás a ti mesmo e aos que te ouvirem. Palavras do Senhor.